Amém, aleluia, glória a Deus. Hoje vai ser talvez, eu não gosto muito de usar esse termo porque se perdeu muito ao longo do tempo, mas como a gente já explicou no sermão a respeito das características da igreja, somos uma igreja continuista. E hoje nós vamos exercer isso. Nós vamos exercer isso e eu já vou explicar. Vai ser talvez a mensagem mais profética de todas essas que a gente teve até hoje. Nós vamos falar uma denúncia, né? Que a profecia também é uma denúncia sobre as coisas que estão acontecendo, né? A gente vai pormenorizar mais isso ao longo do sermão, tá? Feliz Dia das Mães a todas as mães presentes, nossas queridas aqui hoje, né? Adiantado, que é amanhã, mas adiantado. E aí a gente mudou, a gente está numa série, né? Nós combinamos, nós temos duas séries, Características da Igreja, e a gente intercala com uma série de leitura bíblica. E aí, conforme combinado no último culto, o próximo livro a gente completou a série em Gálatas e agora nós vamos estudar o Evangelho de Mateus. Nós vamos estudar o Evangelho segundo Mateus, né? Mas a partir do domingo que vem a gente está falando ainda sobre as características da igreja. Vai ser no outro domingo a gente começa com Mateus 1. Vamos falar sobre Mateus 1, tá? Vamos orar então, começar orando. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos levantando as vozes a Ti, adorando ao Senhor, podendo glorificar o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas mães aqui presentes. Muito obrigado, em especial pela minha mãezinha que está aqui. Obrigado pela minha esposa, mãe da nossa filhinha linda. Muito obrigado, Senhor, por todas aqui, Senhor. Muito obrigado. Fala aos nossos corações, que eu não atrapalhe a mensagem que o Senhor quer passar, Senhor. Que seja um dia, assim, para glorificar o Teu nome, Pai. Que nós possamos receber a mensagem, Senhor, e transbordar para as pessoas ao redor, Pai. Que nós não retenhamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar, mas que nós possamos, Senhor, usar a palavra como instrumento para impactar as vidas das pessoas ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus, que no meio de uma cultura, Senhor, que tanto vai de encontro à Tua palavra, que vai confronta a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa vir, Senhor, dividindo juntas e ligamentos, Senhor, que o Senhor, dividindo alma e espírito, Senhor, mas que possa agir e ser eficaz, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, agir em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, Pai. Fala conosco essa noite, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos começar hoje uma nova dinâmica no culto. É porque, assim, essa história de ficar, como eu sempre falo, a ideia é que a gente leia a Bíblia, leia a Bíblia. A ideia é que nós somos uma igreja que lê a Bíblia, que lê a palavra. E aí, meditando sobre isso, eu vi que o livro que vai ser mais difícil da gente conseguir concluir ele todo seria o de Salmos, porque são 150 salmos. Então, o que a gente pensou em fazer? Uma dinâmica um pouquinho diferente com Salmos. Eventualmente, num sermão ou outro, a gente vai se aprofundar mais num salmo. Mas, especificamente, a partir de agora, todo culto a gente vai ler um salmo na sequência. Exceto quando o salmo for muito grande, que a gente vai dividir ele em mais cultos. Tá? Tipo, o Salmo 119 não vai ser num culto só, nós vamos ler ele em vários dias. Tá? Então, hoje nós estamos começando no primeiro Salmo, Salmo 1, e vamos tirar uma mensagem breve sobre ele. Salmo 1. Salmo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus.
Então, assim, isso aqui é mais um. A gente vai falar sobre profecia e vai ter um pouquinho disso, mas é assim, a Bíblia, gente, não é uma coisa. Às vezes a pessoa acha que a Bíblia, o cara tá andando assim, e de repente ele pá, tinha uma teofania, assim, uma revelação, um download, e aí o cara saía escrevendo. Não, a Bíblia é uma construção. Os homens meditando sobre a palavra de Deus e inspirados por Deus, eles vão construindo uma revelação do Senhor, entendeu? Então eles são inspirados por Deus, mas a revelação do Senhor ela é progressiva. Então, da onde que tira isso daqui? Os Salmos 1 e 2, eles são conectados. A gente vai meditar, refletir sobre o 2 no próximo domingo, mas ele fala sobre o rei ungido. E aqui ele está falando de uma das características do rei, que vem desde a época de Josué. Quando em Josué capítulo 1, Deus fala 3 vezes para Josué, seja forte e corajoso. Mas aí ele fala o quê? Seja forte e corajoso para quê? Para meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E aí vem o Salmo, cantando, porque o Salmo era os cânticos da época do povo judeu, cantando isso. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, era um reflexo de algo que eles já tinham aprendido desde lá do tempo de Josué e até antes. Então, assim, e o pior é que até hoje a gente não pratica isso. Porque é uma dificuldade, você fala para a pessoa ler e a pessoa tem preguiça, a pessoa não quer ler, não quer saber e tal. E aí aonde eu falo assim, aqui vai ser na marra, porque nós vamos ler durante o culto, entendeu? E aí é o que a gente tem combinado. Agora os homens daqui estão combinados de ler provérbios todo dia. As mulheres vão ter as dinâmicas próprias delas também. Mas os homens, a gente vai ler provérbios 12 vezes ao ano. Entendeu? É um negocinho, é um esqueminha bem antigo, mas que a gente resolveu resgatar. Então, todo dia da semana, a gente lê provérbios de acordo com... Todo dia do mês, perdão, a gente lê provérbios de acordo com o dia do mês e a gente vai liberar uma breve reflexão no grupo da igreja. Né? Então, assim, a gente tem que ler. Essa palavra tem que estar no nosso coração. Como é que Jesus confronta Satanás? Com a palavra. Satanás vinha, expunha e queria tentar Jesus. Jesus vinha palavra, palavra, palavra. Agora, o Espírito Santo vai te capacitar e vai te dar as palavras certas daquele tesouro que está depositado no teu coração. Agora, se você não deposita nada no seu tesouro, no seu coração, da onde que ele vai tirar para ser usado na hora que você precisar? Na hora que você estiver com depressão, que você estiver com uma luta, que você é roubado, que acontece uma enchente, você vai tirar do depósito da onde se você não se encheu, né? Então é isso que eu queria deixar essa reflexão sobre Salmos. Tá? Continuando agora, aquilo que a gente já tem feito nos outros cultos, tá? Relembrando, nós continuamos no Clube do Livro, lendo Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Vai sair vídeo novo essa semana, tá? Então, quem quiser acompanhar, quem tem o livro em casa e quiser ler, tá acompanhando com a gente, vai sair vídeo novo essa semana e quarta-feira a gente se reúne para dar sequência, tá? E agora vamos para o catecismo, né? Pergunta de número 15. Catecismo Nova Cidade, tá? Para quem quiser adquirir, para estar acompanhando com a gente. Já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o seu propósito? Resposta: que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus. Que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus e a natureza pecaminosa e desobediente de nossos corações, e assim nossa necessidade de um Salvador. A lei também nos ensina e exorta a viver uma vida digna de nosso Salvador. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Oração. Doador de toda boa dádiva, tua lei nos revela o que é justo. Embora ela nos condene,
Por meio dela sabemos quão grande é a tua santidade e como é perfeito o teu Filho. Embora não consigamos cumpri-la, que sempre possamos dar graças e louvor por tua lei, regozijando-nos de termos um Salvador. Amém. Glória a Deus. No catecismo ele vai aprofundar, né? Sempre tem o comentário de dois teólogos, um do passado e outro da atualidade. Mas uma coisa importante que a gente vê aqui, tem reflexo. Eu gosto muito de trazer para o nosso contexto. Viralizou, tem todo mundo gosta muito de ficar pesquisando essas coisas, mas viralizou nas redes sociais um cara que era comediante e que um dos personagens dele era um crente. E agora ele se desviou da igreja e tal, não sei o quê, e ele debochando. Ah, porque eu não acredito em Jesus, porque se acontece uma coisa boa, foi Jesus que fez. Se acontece alguma coisa ruim, ele não tem nada a ver com isso, foi seu pecado. E ele pagou uma dívida, eu não pedi para ele pagar nada, e tal, não sei o quê, entendeu? Eu não pedi para ele pagar nada para mim, como é que eu estou devendo para ele se eu não pedi para ele pagar nada para mim? E tal, não sei o quê. E debochando das coisas, entendeu? E assim, é muito triste essa apostasia, mas assim, o que eu queria trazer é o seguinte: isso é fruto de um evangelho incompleto. Isso é fruto do que a gente tem falado aqui ao longo dos cultos. A pessoa não conheceu a mensagem como ela deveria. Por quê? Por que a gente bate tanto e por que o catecismo ensina e mostra pra gente que nós somos pecadores? Porque você só valoriza um Salvador se você sabe o tanto que você precisava dele. Por isso que a mensagem bíblica começa no Velho Testamento com a lei e termina com a graça no Novo Testamento. Porque você só vai tomar o remédio se você sabe que você tem uma doença. Entendeu? Por isso que a pregação de Pedro começa com arrependei-vos. Entendeu? Então é esse tipo de coisa. Só que aí a pessoa não é ensinada que ela é pecadora. Entendeu? E aí ele fala, eu não preciso de um Salvador. E aí se cumpre aquilo que Jesus fala para o fariseu, que quando ele critica Jesus por aceitar uma boa dádiva de uma mulher pecadora, ele vira e fala assim, quem muito é perdoado, muito ama. Então, assim, você nem sabe o tanto que você foi perdoado, e aí você não demonstra o amor. Né? Então, assim, a gente vê como a palavra se cumpre nessas coisas. Como a palavra, e como é didático isso. Por isso que vem a lei, depois vem a graça. Você só... Imagina o seguinte, que um cara chega e fala assim, toma aqui esse remédio que ele é muito bom. Você vai tomar? Vai falar, não, mas o que é isso? Não, é bom, cara, você fica bem e tal, não sei o quê. Entendeu? Então, assim, o cara... Então, o que acontece? Você só vai aceitar um remédio se você sabe que você está doente. Do contrário, entendeu? Você não aceita. Então são essas coisas que, por isso que fala que, por isso que Jesus usa e se cumpre de novo uma palavra de Jesus que ele fala assim: os sãos não precisam de médico. Então quem acha que está são, ele vai achar que não precisa de médico, entendeu? Por isso que as pessoas precisam entender do pecado. Eles precisam entender que aquelas obras deles são más e que ninguém vai se justificar diante de Deus pelas obras da lei. Aí eles vão entender que eles precisam de um Salvador, porque eles sabem que eles não conseguem cumprir aquilo que está escrito ali. Amém? Agora sim vamos começar. Como eu falei, talvez seja a mensagem mais contextualizada até hoje que a gente vai conversar. Por quê? Como que eu intitulei esse sermão e como que vai estar o vídeo na internet? Uma espécie em extinção. Feliz Dia das Mães. Por que disso? A maternidade está em risco. A maternidade está em risco. A cultura bate na maternidade. Nós vivemos uma geração como nunca antes houve. Como nunca antes houve. A ponto de desprezar a vida do filho,
a tal ponto de não ter significado nenhum matar o seu filho dentro do ventre. Algumas pessoas não veem significado nenhum, porque até mesmo os povos pagãos, quando sacrificavam crianças nos altares, eles sacrificavam porque era a coisa mais valiosa que eles se entregavam. Eles não desprezavam aquelas crianças. Eles entregavam para a divindade achando que estavam entregando aquilo que era mais valioso. É pecado, é horrível, é horrendo e tal, mas eles não desprezavam o valor daquelas crianças. Hoje nós vivemos numa geração que quer coisificar as crianças, que quer desprezar, que quer falar que dentro do ventre elas são só um amontoado de células. Com certeza é uma pessoa que nunca viu um ultrassom na vida. Porque você vê uma criança brincando, ela brinca com os dedinhos, ela brinca com o pezinho, ela chupa o dedo, ela brinca com o cordão, entendeu? Ela pisca o olho, ela mexe a boquinha, você vê aquilo, e aí você olha e fala assim, não é vida. A ciência fala que é vida. Cara, a gente tem a capacidade de definir na biologia um ser que não tem nem célula, que é o vírus. E aí, apenas por ele ter uma capacidade reprodutiva do mesmo DNA, ele não tem célula própria. Ele depende de uma célula hospedeira parasita para ele se multiplicar, para ele parasitar e se multiplicar. Mas só dele se replicar e passar a sua carga genética para frente, ele é considerado um ser vivo, um vírus. E aí você tem um ser que é fruto de uma genética, que é uma mistura de dois seres humanos, macho e fêmea. Mistura dos dois, uma combinação que nunca mais haverá sobre a face da Terra. Quando você tem essa combinação frutificando no ventre de uma mulher, nunca mais essa combinação acontecerá de novo. Não tem duas digitais iguais, não tem duas íris iguais, não tem. Nunca mais essa combinação vai acontecer de novo. E você olha para aquilo e fala, é um amontoado de nada, pode eliminar. É aonde se cumpre a palavra de Deus, dizendo que o amor de muitos se esfriaria. É muita falta de amor, é muita frieza no coração, é falta de Deus. É a hora que você vê Satanás agindo, é o ápice da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, daquela questão assim da pessoa querer só o prazer e pelo prazer, e assim, tudo aquilo que me impede de ter prazer pelo prazer tem que ser eliminado. Não importa se vai ser uma vida fruto de mim, não importa. Então é a pior geração de todos os tempos. Nós estamos, infelizmente, no meio disso. Entendeu? E é a hora que a igreja tem que brilhar. É a hora que a nossa mensagem tem que vir. Né? Para vocês terem uma ideia, já tem estudos, depois quem quiser aqui da igreja que eu mande, tem um vídeo muito legal no YouTube, mostrando que isso é tão impactante que a humanidade só continua aumentando a população por conta dos islâmicos e dos africanos. Só. Se a gente continuar caindo a natalidade desse jeito, se eu não me engano, até o final do século a população vai começar a decrescer. E essa tendência não tem uma tendência de reverter. Vai crescer, crescer, crescer e no final do século nós vamos diminuir, declinar, porque estão perdendo o interesse de ter filhos. A cultura está empurrando as pessoas a não ter interesse de ter filhos. Está caindo. No Ocidente já é uma realidade. Em todos os países do Ocidente a natalidade está caindo. Culturas inteiras estão com risco de sumir. Na Europa, em alguns países de primeiro mundo, fora da Europa,
Está caindo a natalidade e as culturas vão desaparecer. Por isso que eles têm tanto interesse, eles agora têm que ficar fazendo estímulos para natalidade, bolsas e tal, para a pessoa ter filho, para poder estimular as pessoas a terem filhos. Para estimular as pessoas a terem filhos, porque as suas culturas estão correndo o risco de desaparecer. Né? Por quê? Porque é o hedonismo, é aquele amor por eu. Porque um filho vai me tirar a oportunidade de viajar, eu vou viajar menos, eu vou comprar menos, eu vou gastar menos, porque o meu prazer, a minha satisfação vai diminuir, porque eu vou ter que compartilhar com uma criança, não vou ter tempo, entendeu? Então é essa cultura do eu, do egocentrismo, do eu no centro, do humanismo, do capitalismo, de querer mais, e acumular, como se para uma criança fosse importante, por exemplo, presentes e bens e coisas, e não a presença. E a cultura usa diversas estratégias com essa finalidade. Capitalismo estimulando o consumo, e aí você, como você quer consumir muito, o fato de você ter gastos com a criança vai te atrapalhar. Eu falei, por exemplo, da questão do assassinato no ventre, que eu não gosto de usar a palavra específica porque pode atrapalhar na hora que o vídeo for subir, porque podem cancelar o vídeo por conta disso. A cultura agora dos pais de pet. Me desculpe, mas pai de pet não é pai. Entende? Vai chegar. É a próxima. Pai de pet não é pai. Tem até uma piada bem boba, mas que ilustra como o pai de pet não é pai. Tem uma piada boba comparando no casamento, para você saber quem que se dá melhor com você. Aí o cara pega e arruma uma briga com o pet, arruma uma briga com a esposa, prende os dois no carro, espera uma hora e solta os dois. Quem que vai pular nele para lamber ele? Quem que vai querer pular no pescoço para matar ele? Aí ele fala, viu quem te ama? É o pet. Entendeu? Mas aí o que eu quero dizer com essa história? O pet é só você dar comida. Ele vai voltar para você. O pet não vai te confrontar. O pet não vai te acordar de madrugada querendo que você brinque com ele. E se você brigar com ele, der uma bronca e mandar ele para a casinha dele, ele vai. Entendeu? E se você der uma bronca nele, fizer qualquer coisa com ele, der uma comidinha, ele volta. Um filho não. Um filho ele te confronta. Um filho, você tem que ensinar para ele, você tem que educar, você tem que formar um caráter nele. Você não forma um caráter num pet. Então não é paternidade. Não é paternidade. Você é um cuidador bem cuidadoso de um ser irracional. Pronto, é isso. Você só é mais cuidadoso. Mas não é paternidade. Você não forma caráter no seu animalzinho. Você não tem preocupação com a eternidade do seu animalzinho. E não estou falando nada contra, não. Eu tenho meus bichinhos, gosto deles. Mas não é ser pai. E agora está chegando um novo momento em que a loucura está sendo exaltada. Porque o que antes a gente olhava e falava assim, essa pessoa, sei não, hein? Tá meio estranho, acho que tem que se tratar. Agora está sendo exaltada. Porque agora tem umas bonequinhas de bebê, tal de Baby Reborn, que são tão semelhantes às naturais, tão semelhantes, que as pessoas pegam e começam a ficar cuidando, dando nome, fazendo batismo, como se fosse um bebê de verdade. A ponto de fazer encontros, a ponto de uma delas ter levado um bebê desse no hospital, porque ela achou que o bebê não estava passando bem. Essa semana saiu essa notícia. E aí, quando você vê que as pessoas estão se perdendo, quando você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma cidade tranquila, cidade maravilhosa, não tem problema o Rio de Janeiro. Eu vou explicar para vocês aonde que eu quero chegar, porque não pode uma coisa dessa acontecer, mas quando eu vejo uma notícia dessa, eu falo, cara, o mundo enlouqueceu, para tudo.
Uma cidade como o Rio de Janeiro, cheio de problema de criminalidade, cheio de problema de transporte, cheio de problema de saúde. Mas sabe o que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro fez essa semana? Votou e aprovou uma lei instituindo o Dia das Mães do bebê reborn. E só falta agora o prefeito assinar a lei para ter um dia que o dinheiro público vai ser gasto com uma festa estimulando a insanidade. Entendeu? Então, assim, gente, uma geração dessa está se perdendo. E é a hora que agora eu vou fazer é onde eu vou falar para vocês que isso é só o começo. Porque vai piorar. E vai piorar muito. E nós precisamos estar preparados para isso. Porque hoje já existe na internet relacionamento virtual com inteligência artificial. A pessoa pega e monta num programa a pessoa que ela idealizou para se relacionar e começa a conversar com a inteligência artificial, alimentando o algoritmo para ter as respostas que ela quer. E aparecem as fotos baseadas no design que ela montou. E isso já pode ser jogado para uma realidade virtual, aonde, por exemplo, já começou a ter, no tal do metaverso, cultos no metaverso, que são igrejas que são montadas em cidades virtuais do metaverso. E aí você tem o culto, você tem o batismo, e as pessoas são representadas por avatares, que são bichinhos. Isso já é uma realidade nos cultos. Isso já é uma realidade nos relacionamentos, a ponto de já terem processos nos Estados Unidos por assédio no mundo virtual. Agora é onde chega o que eu queria comentar. Se já chegou nisso, quanto tempo para ter um bebê por inteligência artificial? Quanto tempo para a inteligência artificial simular um bebê que morreu? E aí a mãe ficar naquela psicose, sendo alimentada e estimulada por um computador que imita a vozinha do filho dela que estava gravado em vídeos. Quanto tempo? Quanto tempo para um robozinho ficar andando dentro de casa com uma vozinha de criança e a pessoa ser pai de robozinho? Quanto tempo para esse tipo de coisa acontecer e isso alimentar a psicose da pessoa e a pessoa achar que é pai de um robozinho, porque o robozinho vai fazer tudo o que ele quiser. É a evolução daquele bichinho. A maioria das pessoas que viram, assim, eu estou aqui entre duas gerações que provavelmente não viveram. A geração de vocês, porque não curtiam essas coisas, que já eram mais velhas, e a geração mais nova que não viu porque é muito nova para isso. Mas existiam uns reloginhos desse tamanho que tinha um bichinho virtual que você tinha que alimentar para ele crescer. O Tamagotchi. O Tamagotchi. Isso é a evolução do Tamagotchi. Só que agora o Tamagotchi vai ser com o formato de um ser humaninho. Vai ser com o formato de um ser humaninho. E a pessoa vai achar que é pai daquele Tamagotchinho. Entendeu? Então, é aonde eu quero voltar a falar do nosso tema. É uma espécie em extinção. É uma espécie em extinção. Não creio que, assim, tão cedo a tecnologia vai evoluir para substituir o útero para a geração de seres humanos. Mas há uma séria intenção de diminuir a natalidade, principalmente dos mais pobres. Você pode ver que os ricos continuam tendo filhos. O Elon Musk tem um monte. Todos eles têm. Porque eles querem deixar legado. Eles querem ter posteridade. Agora eles falam para o pobre que para o pobre é bom eliminar dentro do ventre. O pobre é bom não ter filho. Eles tiram o direito e eles estimulam o pobre de não ter filho. E aí,
O que eu sempre quero falar? Nós não somos feitos para ser... Nós como igreja, qual que é o nosso papel? Nós não somos feitos para sermos moldados pela cultura. A nossa diretriz, a nossa norma, é aquilo que a gente tem conversado ao longo de todos esses cultos aqui na igreja, é a palavra do Senhor. E o que diz a palavra sobre a natalidade? O que diz a palavra sobre ter filhos? E aí a gente vai ver que, por exemplo, desde sempre, Deus mostra que aquilo que está na palavra é superior. E ele fala por quê? Porque são os pensamentos dele. É como está lá em Jeremias. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A esterilidade na Bíblia é uma maldição. Quando Deus queria impor um castigo sobre uma pessoa, quando Deus queria que uma nação fosse castigada pelo pecado, um dos castigos era esterilidade. Oséias, por exemplo, quando está falando sobre a maldição, ele fala: dá-lhe, Senhor, o que lhe darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. A esterilidade era uma consequência do pecado. Era considerado uma maldição. A pessoa estéril era maldita pelo Senhor. E assim, todas as matriarcas do povo de Israel foram estéreis. E sempre se orou para que elas tivessem filhos. É o contrário do que se vê. A nossa geração está tão perdida que dentro da igreja você vê isso. Minha filha, misericórdia ter gêmeos. Não, ora para que seja um só. Não, está muito cedo. Ora porque ainda não está na hora de você engravidar. Segura um pouco. Meu Deus, você já tem 2 filhos? Você é louca. Não ora por mais. É assim que você ouve nas igrejas. Mas vamos para a palavra. Olha como é que as matriarcas eram chamadas. Todas eram estéreis. E todas o Senhor veio com bondade sobre elas e abriu a madre. Então você vê isso na vida de Sara, Rebeca e Raquel. Gênesis 11:30 fala Sarai, tanto que ainda não era mãe, e aí ela era chamada ainda de Sarai, não tinha mudado o nome dela, era estéril e não tinha filhos. Em Gênesis 25:21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, Rebeca também era estéril. E Raquel também era estéril. Ana? Vai chegar lá. Era. Aí Raquel também era estéril. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Que é aquela canção que a gente cantou antes. Entendeu? Então, assim, era um desespero para uma mulher não ter filhos. Era um desespero para uma mulher não ter filhos. Entendeu? De tanto que era considerada amaldiçoada. E hoje é exaltado. Hoje, as mulheres não querem ter filhos por N motivos fúteis. Por causa do meu corpo, porque vai estragar meu corpo. Porque eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Né? E aí, assim, Sansão também veio de uma mãe estéril. Deus intervinha na vida das pessoas para mostrar o seu poder, porque de outra forma elas não teriam filhos. Então era onde você via que aquelas crianças eram especiais. Então, por exemplo, Sansão, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Juízes 13:2. Ana, eu vou deixar a Ana um pouquinho mais para frente, apesar da história dela ser bem antes da próxima que eu ia comentar, mas é porque eu queria ler um pouquinho da história de Ana, porque é uma das histórias mais legais nessa questão de esterilidade. Isabel, parente de Maria, era estéril e foi mãe de João Batista.
Em Lucas 1,36 isso é relatado. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho em sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Glória a Deus. Então, assim, Ana, eu gosto muito de ler porque, assim, mostra o tanto que ela sofreu para ter Samuel. Houve um homem de 1 Samuel 1, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril, que era a sua dúvida. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que está chorando? E por que não quer comer? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não, não é. Os amores são diferentes. Filho é filho, marido é marido. São amores diferentes. Você só sabe a diferença quando você tem um filho. Você ama o seu cônjuge. É o relacionamento mais importante depois do relacionamento com o Senhor, porque é só com essa pessoa que você vai ser uma só carne. Os filhos você cria para emancipar eles, eles vão sair da sua casa. Quem vai permanecer contigo até que a morte os separe vai ser o seu cônjuge, mas o amor é diferente. Não tem como substituir um pelo outro. A oração e o voto de Ana. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da sua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então, assim, até aqui, porque a finalidade, a nossa mensagem hoje é um pouco diferente, mas para vocês verem a intensidade que era o desejo de ser mãe. E isso se perdeu. Hoje em dia é justamente o contrário. Você vê pessoas orando: ai, tomara que não dê positivo, porque vai me atrapalhar os planos para esse ano. Aí eu quero, mas daqui a não sei quantos anos. Eu quero, é quase como cumprir uma conveniência, uma convenção social. É mais ou menos como vir à igreja. Tem gente que vem para a igreja da mesma forma que tem filho. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que vem para a igreja porque se você não vem, pega mal. Se você fala que você não tem religião nenhuma, pega mal. Porque para alguns contextos culturais, é importante a pessoa ter uma religião que seja considerada boazinha. Entendeu? Então pega bem vir para a igreja. Da mesma forma que culturalmente em alguns locais pega bem ser pai, ser mãe. Fica estranho você não ter filho. Entendeu? Mas a pessoa às vezes nem queria. Nem queria. Ela tem só para dizer que tem. Só para dizer que não, cumpri meu papel, deixei um filho na terra. Aí terceiriza para outros criarem. Entendeu? Mas não era assim. Né? Tanto que Ana depois faz um cântico. Depois Ana faz um cântico, né? No capítulo 2 é o cântico a respeito de Samuel. O meu coração exulta ao Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria,
e ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. E aí ela se exulta e se alegra, porque ela deu à luz aos filhos. Exatamente. E aí, assim, e isso vai acontecer ao longo de todas as escrituras. Ao longo de todas as escrituras. Maria foi chamada de bem-aventurada quando foi anunciado que ela seria mãe. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto de seu ventre. Então, assim, a felicidade dela adivinha da maternidade dela. Se ela pegasse e falasse, não, não quer ser mãe, ela não seria bem-aventurada. Entendeu? Mas hoje talvez uma Maria falasse assim, precisa mesmo. Não aconteceria porque a Maria seria escolhida uma pessoa diferenciada e que entendia os propósitos do Senhor. Mas assim, a nossa cultura tenta gerar pessoas que se um anjo chegasse e falasse assim, você vai ser mãe, ela, sério? Entendeu? Sério mesmo que eu vou ter... Não, pode ser até crédula, mas ela vai chegar e falar assim, ó, Deus está te agraciando com um bebê. Sério? Não podia ser uma outra bênção? Não podia ser um carro novo, uma casa decorada por um designer, uma viagem pelo mundo, Senhor, a minha bênção, né? Então, assim, e se perde aquilo que é falado, que os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, né? A redenção se completa na maternidade. A redenção de muitas personagens do Velho Testamento se completa por conta da maternidade que elas tiveram. Na genealogia de Jesus são citadas 3 pessoas que a sua redenção aconteceu e a melhor citação delas é que elas estão na árvore genealógica do Messias. Quais são elas? Ruth, uma estrangeira que é aceita dentro do povo de Deus, uma moabita. Raabe, uma prostituta. E Batseba, uma adúltera. Uma adúltera. E elas estão na genealogia do Cristo. Por quê? Porque Deus atuou na vida delas e lhes foi favorável. Os filhos são um legado. E é isso que a gente vai ver ao longo das Escrituras. Abraão sabia que dele não seriam nações, benditas todas as nações. Não é por ele na sua vida terrena, mas é através da semente dele que as nações seriam abençoadas. Que a descendência dele nos filhos dos filhos dos filhos é que seriam como as estrelas. E não porque ele teria milhares de filhos ele mesmo na sua vida. Então eles entendiam legado, eles entendiam geração. E hoje a gente perdeu isso, a gente não pensa no nosso futuro, a gente não pensa no que a gente vai deixar, a gente não pensa que a gente tem que educar bem os nossos filhos. Porque é um legado que quando a gente está construindo uma congregação assim, uma igreja que tenta falar de acordo com as escrituras, é porque a gente precisa mostrar, a gente precisa ser a igreja que os nossos filhos vão congregar. A gente precisa de ter uma igreja que os filhos vão congregar. Uma igreja que fala da palavra do Senhor. Uma igreja que eles vão viver em comunhão, que eles vão ter uma comunidade, que vai ter um senso de família. Uma igreja que vai ensinar os valores de acordo com a palavra do Senhor. Entendeu? E assim, Deus não vê como o homem vê. E é onde a gente vê, por exemplo, desde do ventre da mãe, como Deus não vê como o homem vê. Um exemplo disso está em Gênesis 23, 25, que quando Rebeca está grávida dos gêmeos ali, está aquele fuzuê na barriga dela, ela pede para o Senhor, o que está acontecendo? Ele respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no seu ventre,
2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então Deus não via 2 bebês, ele via 2 nações, porque ele conhecia toda a posteridade daquelas crianças. E hoje em dia, a gente tem pessoas na nossa geração que olham para o ventre e falam, é um amontoado de células. Eles não conseguem ver legado, eles não conseguem ver geração. Eles olham e na sua ânsia de continuar pecando, na sua ânsia de continuar vivendo sem consequências, eles olham e falam, é um amontoado de células, pode eliminar. Deus vê gerações, Deus vê nações. Quantas nações estão se perdendo para essa cultura que elimina a vida no ventre? Isso acontece em várias outras situações, não é a única situação que Deus fala falando de gerações. Quando ele fala de Ismael, ele também fala que vai brigar com o seu irmão Isaac, com seu irmão Isaac, que a sua posteridade brigaria. E até hoje a gente sofre consequência disso. Até hoje, os ismaelitas, que são os muçulmanos, brigam com os israelitas, descendentes de Isaac. Ter filhos é uma bênção. E aí, as promessas do Senhor vinham falando de fecundidade. Em Êxodo 23, 26, por exemplo, na tua terra não haverá quem aborte. Uma terra abençoada, não há quem aborte. Olha a nossa geração. Nem estéril, completarei o número dos teus dias. Em Deuteronômio 7,14, também o Senhor abençoando, bendito serás mais que todos os povos, e não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. E isso foi tão significativo que Sara aparece na galeria dos heróis da fé de Hebreus. Por que será que ela aparece lá? Vamos ler? Hebreus 11:11. Pela fé. Por isso a importância de exercitar a fé. Que às vezes a pessoa, estou com dificuldade para ter filho. Pela fé. Também, a própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Ser mãe é um poder. O poder de ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Glória a Deus. A maternidade e a paternidade desenvolvem o caráter. Desenvolvem o caráter. Homens e mulheres hoje têm a síndrome de Adão. Têm a síndrome de Adão. Não querem assumir a responsabilidade. O que eu chamo da síndrome de Adão? Adão, o que fizeste? A mulher que você me deu o fruto e eu comi. Aí a mulher fala, foi a serpente. Entendeu? Deus te abençoe. Então, assim, a síndrome de Adão é a falta da responsabilidade. A maior prova de um caráter e de um amadurecimento é assumir a responsabilidade. É cometer um erro e falar, fui eu vou restituir. Isso é prova de caráter, isso é prova de maturidade. E dentre essas responsabilidades está a criação de filhos. O homem que é imaturo, ele não quer criar filho, ele quer jogar videogame. Nós estamos tendo uma geração que o cara quer jogar videogame, ele não quer criar um filho. A mulher, ela quer viajar o mundo, não quer criar um filho. Entendeu? Por isso que vira pai de bebê reborn, mãe de pet, não sei o quê. Por quê? Porque você não tem que formar o caráter no pet e no bebê reborn. Você não tem que dedicar sua vida. Você não tem que amar verdadeiramente, porque o amor é doador. A Bíblia mostra para nós como o amor é doador. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho. E o amor, ele é doador por essência. Nós damos sem esperar receber.
é onde uma criança, por exemplo, a gente doa de nós, a gente doa a nossa vida sem esperar receber. O que uma criança tem para devolver em matérias financeiras, em matérias de qualquer outra coisa para nós? Força física, de trabalho. Não, é a hora que a gente é altruísta, é a hora que a gente ama como o Senhor ama. Porque da mesma forma que o Senhor ama, Ele não espera nada de nós, Ele não precisa de nada de nós. E é assim que nós devemos ser. Então a responsabilidade, eu costumo dizer assim, é parecido com o que Lutero fala. Lutero fala que o casamento é a escola do caráter. Ele fala que um ano casado santificou mais a vida dele do que todos os anos de monastério. Porque no casamento não tem saída. Você tem que se consertar com a pessoa. Você tem que perdoar e crescer e caminhar junto. Entendeu? Então, é a escola do caráter, o casamento. E da mesma forma, a maternidade é a escola da santificação. Aonde que fala isso? Em 1 Timóteo 2,15, é um dos textos que mais que às vezes o povo se enrola para falar, mas eu gosto dessa forma de entendimento. A mulher será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2,15. Paulo, de maneira nenhuma, está dizendo que a salvação vem através da maternidade. Ele já tinha desenvolvido o conceito a respeito da salvação através de Cristo em todas as suas outras cartas. Mas, com certeza, a maternidade trabalha o processo de santificação da mulher. A mulher ela tem que caminhar mais com Deus quando ela está cuidando de uma criança. Então é onde trabalha o caráter. Por quê? Porque durante a maternidade você vai exercer os seus dons, durante a maternidade você vai exercer os frutos do Espírito. Mansidão, paciência, benignidade, domínio próprio, amor, alegria, fé, bondade. Tudo isso você vai desenvolver aonde? Na maternidade. Então a santificação ela é trabalhada na maternidade. Então é assim que se cumpre esse texto. E por último, para a gente concluir, chegar na conclusão. É igual tem aqueles pastores, né? Tem o pastor no Subirá que ele fala nessas horas, ele fala assim, vamos ficar de pé para parecer que está acabando, né? Mas assim, agora para a gente concluir. Quando a gente perde esse senso, hoje em dia nós temos uma geração que não honra pai e mãe. Somos uma geração que está perdendo a bênção. Porque a maternidade ela é tão importante, tão significativa, que em Provérbios, a pessoa que não obedece à mãe, ela é amaldiçoada. Ela é amaldiçoada. E o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e prolongue os seus dias sobre a terra que o Senhor te dá. Então, nós estamos perdendo, nós somos uma geração que está perdendo essa bênção, porque as pessoas não honram pai e mãe. Nós somos uma geração que exalta uma guria que tramou a morte dos pais por dinheiro e ganha série no streaming para contar a historinha dela. Exalta e glamoriza esse tipo de coisa. Nós somos essa geração e nós precisamos nos arrepender. Como geração, nós precisamos orar pela geração, nós precisamos ser luz e sal. Nós precisamos. Eu agradeço pelas mães, eu agradeço a Deus pela vida das mães, eu agradeço que nós possamos cada dia mais mudar esses conceitos. Que quando a gente vê uma mãe que tem 5 filhos, a gente fala, glória a Deus, Deus te abençoe. Olha o tanto que Deus vai trabalhar na sua vida. Nós paramos de falar, sua louca, 5 filhos. Isso é o que o mundo ensina. O que a palavra do Senhor ensina é diferente. O que a palavra do Senhor ensina é diferente. Que nós possamos entender a importância da maternidade,
a importância no desenvolvimento da santificação, do caráter cristão, a importância da família, a importância da bênção, a importância do legado da geração. Que nós possamos, num dia como hoje, estar refletindo de como Deus opera através da geração de filhos, para que nós possamos ser luz no meio de uma geração que não acredita, que não deseja filhos, que nós possamos trazer uma mensagem que os filhos são herança do Senhor, que eles são uma alegria, que eles são uma bênção e que bendita é aquela que tem um fruto no ventre, é aquela que o seu ventre foi aberto. E glória a Deus pelas mães aqui presentes. Que Deus abençoe vocês, as suas famílias, que nós possamos cada dia mais caminhar no entendimento da palavra do Senhor, que nós possamos ter argumentos para bater de frente contra essa cultura anticristã, que nós possamos ser daqueles que vão se levantar com uma voz profética para denunciar o pecado dessa geração. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelas mães aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos filhos, obrigado, Senhor, pelas famílias. Abençoa aqueles que não puderam vir, que essa mensagem esteja alcançando eles, alcançando os irmãos que vão vir pelo YouTube, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eu não atrapalhe a mensagem, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que abre o entendimento, abre o discernimento, Senhor. Que nós possamos ser daqueles que se levantam no meio da geração, Senhor. Que nós possamos fazer parte de um remanescente que vai se multiplicar, Senhor, e incendiar essa geração, Pai. Muito obrigado pelos irmãos aqui reunidos, Pai. Despede-nos agora em segurança, abençoa, Senhor, as nossas famílias, guarda as nossas casas, nosso trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, que tenhamos uma semana na Tua presença e que cada dia mais nós possamos ser conhecidos como aqueles que caminham com o Senhor, Pai. É o que nós pedimos, nós te agradecemos, bendizendo o teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo venham e permaneçam conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.